Eu nasci praticamente num lar alcoólico. Meu pai era um alcoólico, né? Eu me casei com uma pessoa que não bebia e após 10 anos de casado, eu vim me deparar novamente com essa situação, né? E quando meu marido começou a beber, eu recaí, eu fiquei pior do que ele. Eu tive, assim, problema sério, né, emocional, eu não saía mais de casa, eu tive síndrome do pânico. E eu não sabia até aí que existia um grupo para familiares, né? Aí foi a vizinha, ela me convidou para ir num grupo Alanon. E naquele dia eu me identifiquei, sabe? Quando eu cheguei lá, que as pessoas começaram a falar as suas experiências, dar os seus depoimentos, aquilo bateu muito comigo, né? Falei, aqui é meu lugar. Mais um Vida Nova no ar, trazendo informações de utilidade pública a respeito das dependências e compulsões. E veja agora os destaques desta edição. Continuando o tema da edição passada, o Dr. João Lourenço explica o método Minnesota. Mortes e acidentes no trânsito. Será o álcool a maior causa deles? Aborto espontâneo em uma gravidez conturbada pelas drogas. A culpa é de quem? E em nossa dica literária, sugestões para livrar-se dos vícios. Álcool e estrada. Todos sabem que esta é uma junção perigosa, mas o que está sendo feito para separar este casal? Confira agora a matéria. Visão nublada, diminuição da percepção e da coordenação motora são alguns dos efeitos causados pelo álcool, motivo suficiente para passar a chave do motorista adiante e seguir no banco do passageiro. Segundo o Instituto Médico Legal, 38,3% dos acidentes de trânsito fatais apresentavam condutores alcoolizados. A margem sobe para 41,9% entre as colisões registradas. Entre os atropelamentos, 3,6% dos motoristas estavam sob efeito do álcool. Um dos principais fatores de acidentes de trânsito no Brasil é o álcool, é o uso do álcool e também o sono. Os dados do Estado indicam que cerca de 44% das vítimas fatais tinham álcool no sangue. E desses 40%, 95% tinham álcool acima de 0,6 gramas por litro. A gente tem cerca de 81% de homens e 19% de mulheres. O Brasil ele é o campeão mundial em acidentes de trânsito. Foi pensando nessa junção mórbida entre volante e álcool que a Prefeitura, junto com a Universidade Federal de São Paulo e o Sindicato dos Corretores, realizou a Blitz Beber e Dirigir para a cidade de São Paulo. Sexta e sábado, à noite, nos lugares onde havia maior ocorrência de acidentes de trânsito, fizemos cerca de 2.500 pesquisas. Desses 2.500, cerca de 1.900 toparam se submeter ao teste do bafômetro. Esse programa tem que servir de alerta, de reflexão, que nós precisamos juntos salvar a nossa juventude e não só a juventude, né? Diminuir violência, diminuir criminalidade. Mas não é só o governo que pensa na questão. Grandes empresas automotivas já começam a desenvolver novas tecnologias. São os carros anti-álcool. Estes modelos devem estar nas ruas até 2009. São equipados com dispositivos capazes de bloquear o funcionamento do veículo quando o motorista está alterado. Ruim ou não, esta preocupação das empresas parece ser uma tendência. E em breve estaremos em meio a dezenas de novos anjos da guarda, os anjos da guarda eletrônicos.
Bom, realmente, álcool e estrada, o álcool e volante é um casal que não deu certo e nunca vai dar certo. Então é necessário que as pessoas se conscientizem que quando ela junta esse casal, bebe e vai dirigir, logicamente ele está colocando em risco não só a própria vida, não só a própria integridade física, mas principalmente a do seu próximo, as pessoas que estão na mesma via que ele, trafegando por ali. E isso, logicamente, pode trazer problemas e incidentes de proporções incalculáveis. Então nós temos que buscar a conscientização, não só a conscientização de nós mesmos, mas a conscientização do maior número de pessoas possível. Seria interessante que nós pudéssemos ter campanhas nas escolas, que os professores comprassem essa ideia de auxiliar, fazendo campanhas nas escolas, desde as escolas infantis, porque as crianças levam para os seus pais aquilo que vem na escola, cobram dos seus pais depois no dia a dia, e também nas escolas de jovens, de adultos, nas faculdades. São campanhas que vão atingir mais diretamente as pessoas que estão aí no trânsito conduzindo os seus veículos. Deveria ter também uma proibição, aí já no meu entender, de venda de bebida alcoólica, principalmente nas rodovias. Em uma das oportunidades em que eu estava vindo para São Paulo, eu moro em Minas Gerais, na cidade de Formiga, estava vindo para São Paulo para gravar o programa Vida Nova, e eu parei em um posto de gasolina da rodovia Fernão Dias para abastecer o carro. Abasteci, fui pagar no escritório do posto e, quando não, estava lá um barrilzinho com pinga e a pessoa me oferecendo que era um brinde do posto. Então são irresponsabilidades como esta que nós temos que buscar conscientizar as pessoas para prevenir. Os Narcóticos Anônimos convidam para suas reuniões. Elas acontecem na sala anexa à Igreja Bom Pastor, na Praça Doutor João Tostes, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As reuniões são realizadas toda terça, sexta, sábado e domingo às 19 horas e às quintas às 15 horas. No programa anterior, você assistiu à entrevista com o Dr. João Lourenço. Você vai acompanhar agora a segunda entrevista, a continuação. O psiquiatra nos conta como funciona um método mundialmente usado no tratamento da dependência química. Confira. Bem, gente, para falar do tema, nós prometemos que iríamos trazer novamente o Dr. João Lourenço Chinaglia, né, para falar sobre o assunto, porque ele é o especialista aqui, nós podemos dizer, no Brasil, aquele que vem, de alguma forma, incentivando, mostrando que esse modelo é um modelo bacana, um modelo que funciona, mas tem que funcionar em totum, né, na totalidade. Eu perguntaria, doutor, qual seria uma equipe mínima para poder movimentar essa beleza que é o modelo Minnesota? Bom, na realidade nós teríamos que ter a tal da equipe interdisciplinar, onde você teria médico, psicólogo, assistente social, alguns pode até ter terapeuta ocupacional também, que nós chamamos de monitores. E entre eles, consultores de independência química, né, que são aquelas pessoas que já entraram em recuperação e que já estão há algum tempo, já tem que ter pelo menos uns 3, 5 anos já de recuperação dentro da Irmandade, né, que conhece a Irmandade, aplicou os 12 passos na própria vida, porque eu acho que eles é que são a ponte. Nos Estados Unidos é comum esse consultor, esse conselheiro, esse dependente químico participar da... Aqui existe ainda um certo preconceito ou não, por ser dependente? Não. Preconceito, não existe legalidade. Ah, eles não têm área de competência legal. Exatamente. Então ele acaba tendo, às vezes a gente percebe que o consultor se interessa por cursos, tipo vai fazer assistente social ou fazer psicologia, para ele poder ter autoridade, uma legalidade de trabalho, vamos dizer assim. Que coisa, né? É o conselheiro, no mundo inteiro existe os counselors, né? Que não é só para dependência química. Você pode ter um counselor para ajudar pessoas que são hipertensas, para ajudar pessoas que são diabéticas, e ela é uma pessoa que vai lá e aconselha, é assim que faz, é assim que toma. Eu poderia dizer que o que você está querendo dizer é que dependência química não é área médica, não é uma área específica da medicina, é da saúde, mas não é da medicina. Na realidade, vamos dizer assim, o modelo médico para tratar dependente químico não funciona. O modelo psicológico também não funciona. O modelo de assistente social também não funciona. O modelo da enfermagem também não funciona. Agora, você juntando todos esses conhecimentos, o modelo Minnesota de tratamento, aí nós temos um tratamento altamente eficaz. Doutor, temos lá as clínicas boas aqui no Brasil,
poderia citar aqui algumas que são clínicas referência, que usam bem esse modelo Minnesota. Exatamente. E en passant, é um modelo caro, né? Depois a gente poderia até falar disso. E a gente sabe que a doença é crônica. A internação só dura um mês. Como é que faz o dependente, com o dependente, quando ele sai? Como é que é essa reinserção social, essa volta dele ao meio onde ele usava? A gente chama de segmento, né? Ele precisa encontrar toda uma rede, que antigamente eu chamava de rede de ajuda, mas não é. É uma rede de reconhecimento, vamos dizer assim, onde ele sabe que ele pode ir lá, se expressar como um dependente químico em recuperação pelo modelo Minnesota e ele vai ser entendido. Por exemplo, se você pega algumas empresas que adotaram o modelo Minnesota como prevenção, tratamento e reinserção do profissional, o índice de recuperação dessas pessoas chega a 90%, o que contradiz toda a literatura médica e psicológica que fala em torno de 10%. Que se você só chegar para um dependente químico e falar, você é um alcoólico, tem que parar de beber, pare de beber, de 1 a 10% vai fazer isso, mas vai se transformar naquilo que a gente chama de bêbado seco. O modelo Minnesota, quando ele é aplicado ao doente ou ao portador da dependência química, mais as estruturas em que ele vai sair lá fora, que ele vai encontrar de apoio ou de ajuda, como a gente fala, o índice de recuperação é bem maior. Bem maior, né? E aí é claro que existem ambulatórios especializados nisso. E digo mais, que nós estamos desenvolvendo, eu estou falando de mim, nós lá da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, um modelo para desintoxicação e tratamento sem necessidade de internação. Então a gente só estaria internando... Tratamento ambulatorial só? Ambulatorial. Só precisaria internação aqueles casos, os casos de grande depauperação física pelo uso continuado, crônico, progressivo de drogas, né? Como é que o senhor vê o cenário hoje da dependência química, do tratamento da dependência química? Eu falei no programa passado que nós tínhamos aqui 2.000 clínicas, todas elas tentam imitar de alguma forma essas clínicas boas e referência que trazem um bom resultado mesmo. Tem uma resposta maravilhosa e a gente fica até emocionado de ver a quantidade, o número de pessoas que estão dentro das irmandades, bem orientadas, sabendo do seu problema, da sua doença crônica, né? Agora, como é que nós podemos, o que o senhor poderia falar desse cenário depauperado, onde se tenta montar uma clínica com modelo Minnesota com custo baixo? O que nós poderíamos fazer? Existem locais onde a gente poderia, por exemplo, discutir isso, porque a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, por exemplo, se ela entrar numa clínica e ver que as coisas não estão dando certo lá, ela fecha. Mas é uma coisa altamente necessária. O certo seria nós melhorarmos aquilo. Mas os custos são proibitivos. Questão do governo. O governo poderia ajudar ou é a sociedade organizada? Na verdade, se você for ver no Brasil, as clínicas que se intitulam Minnesota, que eu saiba, só tem uma ou duas que realmente são hospitais psiquiátricos que têm um setor de dependência química. Os outros são clínicas que de alguma maneira acabam esbarrando nas normas da Anvisa, vamos dizer assim, mas é que elas se mantêm e acabam, por estarem bem organizadas, acabam não perdendo o seu direito de funcionamento. Mas para montar uma clínica, vamos dizer assim, de acesso ao público, vamos dizer assim, é uma das metas nossas lá do GDQ, da Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Mas é preciso ensinar aos médicos e aos psicólogos esse método, que é simples, porque senão ele acaba ficando elitizado ou descaracterizado. Doutor, vamos voltar a esse assunto, falar até de a possibilidade de uma cartilha, me veio agora. Nós estamos terminando esse bloco, fique com a gente. Você sabia que na mulher o uso de maconha perturba o ciclo menstrual e altera o metabolismo da evolução, resultando em períodos imprevisíveis de infertilidade? No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz.
As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Você sabia que drogas inalantes como a cola de sapateiro produz sensação de euforia, excitação, perturbações auditivas, visuais e até alucinações? Bem, nós estamos de volta, nós estamos falando aqui do cenário, né? Um cenário, entre aspas, até meio caótico e até justificável, porque a dependência química é um fenômeno, né? Uma epidemia razoável, uma pandemia razoavelmente nova, né? Então as coisas estão se organizando. O governo agora que está tomando uma certa ciência, existe aí uma hierarquia, uma estratificação de competências, Senado, CONEM e tal. Mas a gente vê que o caos ainda se mantém ali no tete a tete, na prática. Não chegou lá a organização ainda. Então, o senhor vinha falando da necessidade de uma organização, né? O que poderia se fazer? Eu acho que primeiro, vamos dizer assim, as clínicas que são mais tradicionais, que vieram para o Brasil com o Donald Lazo, né, que vamos dizer assim, é uma referência nacional e internacional em termos de dependência química, ainda são as que mais funcionam, ou que melhor funcionam. Não tanto pela maturidade, porque tem bastante tempo funcionando, mas também porque se desenvolveram na técnica e não ficaram paradas no tempo, porque o modelo Minnesota continua se desenvolvendo nos Estados Unidos e tem que ficar trazendo mais, sempre notícias de lá para cá, né? Agora, com isso, vamos dizer assim, elas seriam referências, e pode até ser aquilo que você comentou antes do intervalo, de se criar uma cartilha de funcionamento mínimo para montar as chamadas clínicas ou comunidades terapêuticas baseadas no modelo Minnesota. Doutor João, a ciência, lógico, a ciência é uma coisa maravilhosa, né? Ela vai para e passo através de experimento, evidências, teoria e experimentação, vai galgando, palpando para não entrar em buraco, para não entrar em pontos falhos e pontos cegos. Mas existe uma certa, nós podemos dizer assim, um certo preconceito em relação à palavra espiritualidade. Hoje, a palavra resiliência, parece que a espiritualidade não entrou, falando, vamos trocar de nome para ver se... Aí colocar a resiliência. Mas esse modelo Minnesota, ele existe algumas críticas, muitas vezes falam, não, é uma coisa moral, isso não dá certo. Leva para o lado moral. Como é que você vê essa questão do modelo Minnesota? É um modelo assim religioso? Ele está muito próximo da religiosidade ou não? Bom, eu acredito que os 12 passos são 12 princípios espiritualizantes. Não é uma religião, mas tem uma religiosidade implícita que faz a pessoa se interessar o para quê da vida. Não é o porquê eu vivo, porque eu vivo eu sei, porque o meu corpo está funcionando. Só que ele quis parar de funcionar quando eu comecei a beber. De repente, se eu levo ele a perceber que existe algo a mais na vida do que simplesmente o imediatismo dos prazeres da vida, isso não é moralismo. Porque ele pode continuar vivendo e ter o prazer de viver sem a compulsão. O que o senhor está dizendo, então, é que nós precisamos dessa espiritualidade. Agora falando do indivíduo, porque quando nós estamos bebendo, usando droga, nós temos vergonha de rezar. Você não tem acesso a nenhum tipo de instituição religiosa que não tem muito a ver com espiritualidade, porque você pode estar dentro da religião e, na verdade, não ter espiritualidade, né? Usar ali a parte horizontal mesmo de cargos, poder, posse, prestígio. Mas é uma alavanca ali de espiritualidade. O bêbado não tem acesso a isso, porque ele negam essa possibilidade para ele, até pelo gestual dele. Os 12 passos, vamos dizer, preencheria essa ânsia de Deus que todos nós temos inata? Exatamente, porque, vamos dizer assim, se eu for um religioso abordando um alcoólico, com certeza vai ser uma abordagem moralista, puritanista, ou dando regras de condutas, né? Na espiritualidade, não. A ética é outra. A ética é o acolhimento. Eu te compreendo, mas eu também tenho problemas. Vamos trocar ideias? Essa que é o funcionamento dos anônimos, é esse. E a questão, existe uma questão, o fundador de Alcoólicos Anônimos, ele descobriu que ajudando o outro,
ajudando o outro, ele esquece de si e para a vontade de beber. Como é que você explica isso? Na realidade, ele preenche o vazio. Aquele vazio, quando ele para de beber, ele tem um vazio muito grande. Ocupar-se do outro é uma das maneiras de você preencher esse vazio, mas tem várias outras. E que o dependente químico vai descobrindo. Que acabou sendo inserido no modelo Minnesota como o 12º passo, que é levar a palavra, né? E que isso também funciona. É uma das maneiras de ele preencher esse vazio, é ajudar o outro. Parafraseando a própria doutrina espírita, seria fora da caridade não há salvação. Os dependentes químicos descobrem que quando eles se dispõem a ajudar os outros, eles também são ajudados. E o dependente químico teria mais facilidade até pela empatia que ele tem com o outro, porque sabe que o outro está sofrendo. É provável que isso também seja uma das maneiras pela qual eles se identificam. Legal. Deu para ver que nós não terminamos o assunto, né? Tem muita coisa para discutir aí. Vamos voltar, né, doutor? Então nós estamos terminando o nosso programa. Se você quiser ajudar a gente a fazer um programa falando sobre temas espíritas, mande-nos um e-mail com sugestões, tá bom? A gente vai endereçar aqui a direção. Um abraço. Bom, de um modo geral, os métodos de tratamento da dependência química, elas iniciam-se pela desintoxicação, passam pela interiorização do ser e depois a ressocialização. São etapas que praticamente todos os métodos de tratamento passam. Alguns buscam o envolvimento da família, outros não. E o método Minnesota, ele tem mais ou menos o mesmo objetivo, mas tem uma diferença fundamental. Ele busca esse objetivo pelo caminho do desenvolvimento do autoconhecimento e também da religiosidade. Essa é a grande diferença deste método que nós estamos aprendendo agora aqui no Brasil. Então ele facilita a reconstrução dos valores ético-morais, facilita a continuidade da vida do dependente químico. Porque o grande problema do dependente químico, quando ele deixa a dependência, quando ele deixa de usar a droga, quando ele deixa de usar o álcool, ele é uma outra pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que ele era antes de iniciar a sua dependência. Porque ele foi deixando valores éticos para trás, costumes saudáveis de convivência. Então ele passa a ser uma outra pessoa. Ele tem que reconstruir o seu ser. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso sempre nos disse Jesus. E então nós temos que buscar através dessa verdade. Esse tratamento integral, ele visa justamente esse crescimento do ser humano e não apenas o abandono do vício. Lembre-se que o Clube Amigos da Boa Nova é quem ajuda a manter a TV Mundo Maior no ar, divulgando o espiritismo e informações úteis, como as do programa Vida Nova. Seja então um colaborador do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. O Último Cigarro, livro de Henri Pierre Jody, é uma obra que não traz receita para largar o vício. Trata-se de uma novela sobre a vontade ou a falta dela de parar de fumar. Fala sobre a dependência ou a necessidade de independência, o livre-arbítrio e a arbitrariedade. É um livro envolvente sobre um problema difícil de se encarar. Uma publicação da editora Sulina. Seguindo com o tema, conheça o livro Método Fácil de Parar de Fumar, de Alencar, publicado pela editora Sextante. Leia esta obra, que já contabiliza mais de 7 milhões em vendas, sendo reconhecido internacionalmente como o programa mais eficiente para acabar com o vício do cigarro. Publicado há mais de 20 anos, é até hoje a principal referência para quem deseja abandonar o vício. Como você já sabe, o Vida Nova tem um espaço para você. Suas dúvidas e sugestões são respondidas aqui. Escreva acessando o site www.tvmundomaior.com.br e clicando no link Fale Conosco. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o e-mail da Rosalina Pierre Souza Santos. A Rosalina é lá de Andradina. Ô Rosalina, vou ler aqui o seu e-mail. Ela diz assim: olá para todo mundo do Vida Nova. Um beijo para o Dr. Marcos e para o José Carlos. Obrigado, um beijo para você também. Gosto muito dos comentários sobre o espiritismo. Estou com uma dúvida que saiu de uma palestra. Uma mãe que bebe durante a gravidez pode prejudicar a formação do corpo de seu filho, certo?
Se isso acontece, de quem é a culpa? Porque na palestra disseram, as deficiências são provas que escolhemos passar. E nesse caso, o espírito escolheu ou é culpa da mãe que se drogava? Olha, Rosalina, Jesus, quando esteve entre nós, já nos disse, é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, logicamente, nós, enquanto espíritos, vemos para uma nova experiência aqui na vida como encarnados, a gente pode trazer restrições, sim, de saúde, problemas, seja de deficiência física ou outros problemas de saúde, como uma prova para que possamos vencer as nossas dificuldades. Isso não quer dizer que a mãe é que vai ser o instrumento para que nós tenhamos essas dificuldades e essas enfermidades. A mãe não tem essa responsabilidade. A lei divina tem os seus próprios métodos para impor as restrições das quais nós necessitamos. Então, a mãe, logicamente, irá responder sim pelo aquilo que ela levou o seu filho passar utilizando-se, né, de forma inadequada do álcool ou do cigarro também, que ambos prejudicam muito, principalmente durante a gravidez. E nós temos também um e-mail de um outro telespectador nosso que pediu para não ser identificado. Logicamente, nós vamos respeitar. Ele diz assim, existe um grupo para aidéticos anônimos? Se não, o que você me recomenda? Olha, meu amigo, há ainda poucos grupos que começaram agora a se formar de aidéticos anônimos. Creio que aqui em São Paulo, não sei se existe em outras cidades. Eu não tenho agora, não consegui algum contato para que você possa atender a esses grupos. Mas muitas pessoas com essa dificuldade também se tratam nos NA anônimos e alcoólicos anônimos. Você pode buscar auxílio nesses grupos, tá ok? Os Alcoólicos Anônimos de Juiz de Fora convidam para suas reuniões. Elas acontecem todos os dias às 19 horas no centro da cidade, na rua Fernando Lobo, número 38. Aos domingos e feriados, além das 19 horas, há também reuniões às 10 horas da manhã. E assim nós vamos terminando mais um programa Vida Nova, agradecendo a sua presença junto conosco, mas ao mesmo tempo convidando a você para estar novamente conosco no próximo programa Vida Nova. Até lá! No próximo programa você acompanha uma nova entrevista com o Dr. Lucas Santoro, contando sua experiência com a prevenção das dependências em Londres. Veja também quem são os hipocondríacos. Continue em sintonia com a TV Mundo Maior.